E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Esses últimos dias, o que tem tomado o noticiário no Brasil e parte do mundo é a situação das queimadas na Amazônia. Tem gerado muita polêmica, política, ambiental, enfim. Mas eu gostaria de refletir com você sobre o seguinte tema: o que é que a nossa fé tem a ver com a Amazônia? Será que a fé cristã fala sobre meio ambiente? Será que a Bíblia toca sobre esse assunto? Será que temos responsabilidades para com o meio ambiente à luz da Bíblia? É sobre isso que vamos falar hoje aqui. Fique um pouco mais conosco. Vamos nessa? O primeiro mito que eu gostaria de desconstruir era o da natureza perfeita. Muita gente diz que a natureza é perfeita, mas na verdade é que ela foi criada perfeita, assim como o homem foi criado perfeito. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou viu que era bom. Mas a natureza não é perfeita. A queda no jardim do Éden, a desobediência de Adão, gerou consequências não só para o homem, não só para a relação do homem com Deus, não só para a relação do homem com o homem, mas também gerou consequências para a relação do homem com a natureza e também para a própria natureza. A palavra de Deus vai dizer que Deus amaldiçoa a natureza por causa do homem. Ou seja, a natureza, de fato, ela não é perfeita, porque ela está sob o pecado, sob os efeitos do pecado. Por isso que nós podemos perceber problemas como, por exemplo, maremotos, terremotos, tsunamis, vulcões em erupção, enfim. Embora a ciência possa encontrar razões científicas para isso, nós entendemos que, à luz da palavra de Deus, o problema é que a natureza foi afetada pelo pecado também. Uma outra verdade importante que está conectada com estas também, que não podemos esquecer e perder de vista, é de que Jesus retornará. Ele retornará para redimir, para refazer todas as coisas, para tornar todas as coisas perfeitas como eram. Inclusive o nosso próprio corpo. O nosso corpo será um corpo redimido, um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo perfeito. Assim como a natureza também, conforme Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, que a própria natureza, ela arde na expectativa deste dia. Ela está ansiando esse dia em que ela será redimida, em que será transformada. Por isso que a Bíblia fala de novos céus e nova terra, porque tudo será transformado, tudo será de volta perfeito. Então, pontuamos aqui duas informações importantes. A natureza não é perfeita e ela será um dia perfeita. Mas o fato de que nós ansiamos esse dia em que a natureza será perfeita, isso não pode gerar em nós uma irresponsabilidade para com a natureza, para com o mundo, para com o meio ambiente. Porque muitos são acusados, muitos cristãos são acusados, inclusive, de serem a consequência dos problemas ambientais do mundo. Porque muitos pensam assim, já que um dia tudo será transformado, já que um dia tudo se acabará, esse mundo se acabará, então por que eu tomar conta dele? E aí, em meio a essas polêmicas sobre a Amazônia, o que minha fé tem a ver com o meio ambiente, é o que eu vou dizer para você agora à luz da palavra de Deus. Nós temos sim responsabilidades, nós temos sim deveres para com o meio ambiente, deveres para com a natureza, à luz da palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, e está lá o relato de Gênesis, tem dois versos aqui importantíssimos, que são versos básicos para que nos mostre e revela a nossa responsabilidade para com o jardim, para com a natureza. Gênesis capítulo 1, verso 28 diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 2, verso 15: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esses textos são muito claros, falam sobre cuidar do jardim, sobre crescer, multiplicar e dominar a natureza. Mas, inclusive, alguns cristãos são acusados, ou o cristianismo é acusado, por interpretar essa ideia de dominar com a ideia de exploração. Na verdade, não é proibido que o homem se utilize da natureza para desenvolver a cultura, para criar meios em que a humanidade possa sobreviver com conforto, possa alimentar as pessoas, possa criar tecnologia. Não há nenhuma proibição nisso. Isso está dentro do dominar, está dentro do cuidar, está dentro do zelar, é óbvio. Isso não está proibido, o homem se utilizar da natureza. Mas o problema é quando o homem faz isso com uma exploração gananciosa, de forma destrutiva, e não de forma a preservar, e não de forma a partir de um desenvolvimento sustentável, pensando em preservar a natureza para as próximas gerações.
Esse é o grande problema. E os cristãos deveriam entender isso desde cedo. Me parece que nas igrejas não é bem falado, ou não é falado sobre esse tema. A responsabilidade ambiental do cristão. E nós temos sim a responsabilidade de cuidar do jardim. Embora, é óbvio, agora afetado pelo pecado, tanto o homem como a natureza, e há uma desconexão entre eles, e inclusive isso faz com que nós, ao invés de cuidarmos, muitas vezes nós possamos agir com agressão à natureza, isso não elimina a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade foi dada no jardim e continua até hoje, mesmo diante desses problemas e circunstâncias. E aí, não só por isso, mas existem outros argumentos também. Por exemplo, toda a natureza criada por Deus, ela é sagrada. E como sagrada, ela merece respeito. Porque o próprio Deus revela esse respeito, revela esse cuidado. Essa natureza, ela aponta para o Criador, ela revela a glória de Deus. Mas essa natureza, ela não é divina. Ela não pode ser objeto de adoração, como nós vemos por aí nas religiões animistas. Elas não podem ser objeto. E esse é um problema. E sempre foi o problema da humanidade. Em adorar a criatura e não ao Criador. Mas como criatura, como criação de Deus, ela merece sim ser respeitada. Ela merece sim ser cuidada pelo homem, que é a coroa da criação de Deus. E foi ao homem que Deus deu essa responsabilidade. Foi a nós que ele deu a responsabilidade de guardar, de preservar, de até utilizar para o nosso próprio bem, mas não de explorar de forma indiscriminada, mas não usar a natureza sem pensar nas próximas gerações. Nós somos mordomos de Deus, e como mordomos, nós temos responsabilidades para com a sua criação. Então o cristão deveria ser, de fato, alguém que deveria empunhar a bandeira das questões ambientais. É óbvio que nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes essas bandeiras são tomadas por um lado muito político e são utilizadas para fins políticos. Mas independente essa má utilização que alguns têm, o que alguns fazem com as questões ecológicas, as questões ambientais, nós cristãos deveríamos sim entender que é nossa responsabilidade. E eu me entristeço muito quando eu vejo, por exemplo, pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, sobretudo, mas que jogam lixo na rua, mas que utilizam a rua para jogar, por exemplo, a lavagem da sua pia, da sua louça, ou a lavagem da sua roupa, poluindo assim também a cidade, poluindo a natureza, e muitas vezes poluindo também até os rios. Pessoas que derrubam árvores que estão em frente à sua casa, simplesmente porque muitas vezes estão incomodadas porque alguém está se utilizando daquela árvore, e é absurdo isso. E aí eu conheço pessoas que derrubaram a árvore porque aquela árvore dava sombra e as pessoas iam ali ficar incomodando ela na frente da casa dela, por exemplo, estacionando o carro. O que é um absurdo para alguém que se diz cristão. Então que nós possamos entender que realmente recai sobre nós, e nós iremos prestar contas disso. Recai sobre nós a responsabilidade de cuidar da natureza, de sermos sim agentes de Deus nesta terra para preservar o máximo possível enquanto Cristo não vier para estabelecer novos céus e nova terra, e aí sim nós habitaremos numa terra perfeita.